Saúde a igreja capaz do Senhor, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Meus queridos irmãos, convido para que abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, número 22, na parte A apenas. Livro dos Salmos, versículo 22. E assim lemos: Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Após ouvir o pastor Donizete pregar aqui, Deus me trouxe uma palavra ao coração. Não era aquilo que eu planejava ministrar se eu tivesse a oportunidade hoje, mas Deus falou comigo nesse sentido, para falar sobre salvação, para falar sobre o pecado. E nós sabemos que o homem pecou e destituído foi da graça de Deus. O nosso inimigo, inimigo das nossas almas, Satanás, pecou e induziu o homem ao pecado. E quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início, diz a palavra. Mas lá em 1 João está escrito que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Quando o homem foi destituído da graça de Deus, da presença de Deus, Deus já tinha um plano da salvação para a remissão da humanidade. Glória a Deus. Por isso ele enviou o seu Filho amado. Por isso a Virgem concebeu, um príncipe se nos deu, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. E quando ele veio para anunciar o seu evangelho, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Quando ele estava ali na última sexta-feira, chamada Paixão de Cristo, quando ele estava para ser entregue aos seus algozes, ele, estando na forma de homem, ele tinha onisciência, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. E ele estando ali no jardim chamado Getsemane, ele chama alguns dos seus discípulos mais próximos, e ele vai orar e pede para que os discípulos estejam vigiantes e orando com ele. E ele se afasta cerca de um tiro de uma pedra e começa a orar, e ali ele entra em profundo estado de depressão. Ele começa a orar e ele já sabendo tudo o que ia acontecer, a palavra nos diz que ele suou gotas de sangue. E nós podemos ver isso na medicina, quando o ser humano chega a um ponto de aflição tão grande, um desespero tão grande, uma agonia tão grande, que os vasos periféricos capilares, eles se rompem, e aí o sangue se mistura com o suor, dá a impressão que o indivíduo está suando sangue. Essa foi a agonia que Jesus sentiu. A agonia de Jesus foi tanta que quando ele orou ao Pai, ele disse: meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a agonia que ele sentiu ao saber o que ia acontecer. No entanto, ele ainda em espírito fala: Senhor, contanto não se faça a minha vontade, mas cumpra-se a sua. Porque o Senhor Jesus veio à terra não para fazer a sua vontade, mas para cumprir a vontade do Pai que o enviou. Glória a Deus. E após orar, ele volta até os discípulos, desperta ali que eles estavam dormindo, e nessa hora chega aquele que o entregou, Judas, e com um beijo entrega ao Filho do Homem. Glória a Deus. Ali já os soldados fariseus prendem Jesus, ali mesmo começam a esbofeteá-lo, a surrá-lo, a socá-lo, prendem-lhe as mãos com correntes e levam-o preso até a casa do sumo sacerdote Caifás. Lá ele é submetido a um julgamento sem testemunhas, sendo acusado de se autoproclamar filho de Deus. Veio para aqueles que era seu, veio libertar o povo, era o Yeshua HaMashiach, o prometido das nações, mas o seu povo não o recebeu. Pelo contrário, a palavra diz que ele, ao dizer ali perante o sumo sacerdote que ele era filho de Deus, que ele falou: tu o dizes, eles rasgaram as suas vestes num sinal de profunda afronta à palavra de Deus e formaram uma fila para esbofetear Jesus,
para cuspir na cara do mestre, suportou a afronta. Ao outro dia foi levado perante o governador Pôncio Pilatos, e o governador não queria crucificar Jesus, porque não via nele pecado, mas para aplacar a multidão e evitar que houvesse uma rebelião ali, ele mandou açoitá-lo. E o açoite compreendia em ser amarrado à coluna do pátio e 2 algozes com chibatas, que eram produzidas um cabo de madeira com tiras de couro, na sua ponta chumbos e pedaços de osso. A pessoa ficava seminua, e ali ele sofreu as chibatadas, glória a Deus. Era tão violento esse castigo, que muitos dos prisioneiros que eram submetidos, morriam ali, por hemorragia. Jesus, tomando aquelas chicotadas, não apenas nas costas, mas aonde pegasse, nas costas, nos peitos, nas pernas, no rosto, a poça de sangue se formando embaixo, e o seu sangue sendo aspergido para a purificação do mundo, glória a Deus. Não bastasse isso, levaram ele perante Herodes. Como era a véspera da Páscoa, havia uma tradição em Roma que se libertaria um prisioneiro. Chamaram Barrabás, assassino, homicida. E ele perguntou: a quem vós escolheis que eu solte? Jesus, o rei de vocês, ou Barrabás? E a multidão gritou: Barrabás. Nós escolhemos Barrabás, o mundo escolheu Barrabás e entregou o nosso Jesus. E aí Pôncio Pilatos perguntou: e com esse que faço? A multidão gritou: crucifica-o. E ele, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, glória a Deus, foi-lhe feita uma coroa de espinhos pelos soldados romanos, como forma de afronta, e colocada em sua cabeça. Foi-lhe vestida uma túnica de escarlate, para representar um manto. E eles, prostrando, zombaram de Jesus, dizendo: eis aqui o rei dos judeus. Essa era a afronta. Pegaram o duro madeiro, colocaram sobre as suas costas, e ele teve que sair carregando pelo caminho de Jerusalém, até sair fora do muro, porque o cordeiro padeceu fora da porta, glória a Deus. E chegando ali, ele foi pregado numa rude cruz, as suas mãos estendidas, o corpo todo esfolado. Tiraram aquela túnica. Ao tirar aquela túnica, o sangue já havia secado, já dilacerou novamente todas aquelas feridas. Colocaram ele sobre o madeiro, uma estaca de cerca de 15 centímetros na forma quadrada, foi colocada no seu punho e na sua mão, nessa região aqui, na outra mão também, depois os seus 2 pés, e ele foi fixado no madeiro e suspenso entre os céus e a terra. Suportou a afronta. E ali, numa morte gradual e dolorenta, porque a morte na cruz é por asfixia mecânica, a pessoa não consegue mais suportar o peso do tronco para poder aspirar, e ali vai morrendo por falta de ar. E se ela tenta se apoiar sobre os pés, o prego está lá cravado, fazendo aumentar a sua dor. E ali muitos dos seus discípulos se dispersaram, abandonado pelos seus, rejeitado pelo seu povo, contado entre os iníquos, entre 2 ladrões, julgado num tribunal de mentiras, e ali humilhado perante a sua família. Essa era a afronta que ele suportou, glória a Deus. Por isso, lá no capítulo 19 de Mateus, 19 não, no capítulo de número 27, 46, perto da hora nona, ele exclamou dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus citou o Salmo 22 na cruz. Mas por que Jesus citou o Salmo 22? Ele temia aquela afronta,
ele temia aquela dor, ele temia a rejeição dos seus. Não foi por isso que ele clamou a Deus: Deus, por que o Senhor me desamparou? Quando Jesus subiu na cruz, a palavra nos diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, e foi levado ao madeiro. E lá em Levítico está escrito que todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito de Deus. Portanto, o nosso Senhor Jesus suportou a afronta pelo gozo que estava proposto e subiu a rude cruz horrenda, suportou a afronta e fez-se maldito por amor de nós. Quando ele subiu na cruz, todo o pecado da humanidade ele incorporou em si e fez-se pecado, fez-se maldito. E lá em Isaías 59:2 está escrito: a tua iniquidade faz separação entre mim e ti. Quando Jesus assumiu o culpado na cruz, naquele momento Deus se separou dele. A iniquidade nossa, a iniquidade minha e sua, do povo de Israel, de toda a humanidade, estando sobre Jesus, naquele momento, a palavra do Senhor se cumpriu, lá de Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que eu não vos ouça. Por isso Deus, ao ver o seu Filho amado encarnar o culpado, ele se afastou de Jesus. E é por isso que Jesus clama ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Era isso que Jesus temia. Jesus não temia a afronta, Jesus não temia a dor, Jesus não temia o escárnio, Jesus não temia a cruz. Ele temia ficar longe do Pai, glória a Deus, porque ele sempre esteve ao lado do Senhor. Lá em João capítulo 1, nós vemos que o verbo estava com Deus, glória a Deus. Portanto, o Senhor, para desfazer a obra de Satanás, ele pediu ao seu filho: sai do teu lugar de honra, do teu lugar de glória, desce lá, encarna o culpado e justifica aqueles a quem eu te der, glória a Deus. Por isso ele veio em obediência ao Pai. E qual era o gozo que estava proposto em Jesus, que fala lá em Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que suportou a afronta pelo gozo que estava proposto. Qual que era o gozo de Jesus? Era voltar para o seu lugar de honra? Não, irmãos, o gozo que estava proposto a Jesus é aquilo que o pastor falou em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, e se eu for, irei vos preparar lugar, e voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, vós estejais comigo, glória a Deus. Era este o gozo proposto que Jesus desejava, era se entregar voluntariamente, era encarnar o culpado, era suportar a divisão, a separação momentânea do Pai, mas para poder resgatar aquele quem Deus os deu. Por isso lá em João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, no versículo 24 ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Este é o plano da salvação para nós, irmãos, em que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás, suportou a afronta, encarnou o pecado, subiu ao madeiro, teve uma morte horrenda e morte de cruz. Houve uma separação de Deus Pai, mas para nos religar a Deus, para nos salvar, para nos garantir a entrada ao reino dos céus, para que nós possamos estar com Ele, aonde Ele estiver.
É por isso que ele suportou a afronta. Por isso essa noite, em nome de Jesus, ao ser ministrada essa palavra ao seu coração, você que ainda não creu, você que ainda não entendeu o que Jesus fez por você, entenda de uma vez por todas que nunca houve tão grande amor, que nunca houve tão grande sacrifício em que alguém que não é culpado se oferece voluntariamente por aqueles que são culpados. O justo padecendo uma única vez, como um cordeiro de Deus padecendo pelos injustos. Glória a Deus. Isto foi o que Cristo fez por amor de mim e por amor de ti. E por isso hoje, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são apagados e nós garantimos entrada ao reino celestial, para que por toda a eternidade nós possamos estar entronizados com o Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre e em breve virá buscar a sua igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome